Ontem, quando eu estava estudando Atos, eu não sabia, mas Atos foi Lucas que escreveu, e escreveu, Priscila, para Teófilo. Sabia? Que, escrevi o primeiro livro, Teófilo. Quem não sabe é o namoradinho da Mara, né, que está vindo aí para a gente conhecer. Teófilo significa amigo de Deus. Então, vamos abrir em Atos. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. São muitas informações. Mas Atos é um livro muito poderoso, né? A gente costuma dizer assim, se você está frio espiritualmente, lê Atos, que o fogo vai pegar aí a qualquer momento. Antes disso, vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é capaz de cortar e se aprofundar nos lugares mais ocultos do nosso coração. Venha fazer isso. Espírito Santo, nos ajude a compreender a Sua pessoa. Nos ajude a ansiar mais pelo Senhor, a ter mais sede e fome do Senhor. Deus, venha falar em nossos corações esta manhã. Venha falar, venha nos posicionar. Que o Senhor fique à vontade aqui. Precisamos que o Senhor esteja aqui. Precisamos perceber a Tua presença aqui, Pai. Precisamos. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para falar, para compartilhar. Que o Senhor me ajude a ser fiel às Escrituras, aquilo que o Senhor quer falar à igreja, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Atos, então, foi escrito por Lucas. Conta a história da igreja primitiva, de como o evangelho ele vai se estender para além do círculo dos judeus. Bom, Atos é o momento em que Jesus já tinha ido embora e os discípulos tinham ficado. Imagine a situação desses discípulos. Caminhou com o mestre lado a lado, viu Jesus sendo crucificado, morto, ressurreto, mas ele foi. E ele foi e falou assim, eu vou voltar, mas antes de eu voltar, eu vou dar o Espírito Santo para estar com vocês. Então, esse era o momento que eles estavam vivendo. Um momento de, talvez, de insegurança, um momento de como é que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer, um momento em que tinha muitos murmurinhos na cidade. Que Jesus é esse? Que discípulos são esses? Muitos, principalmente quem tinha posição de poder, já não estava olhando bem os cristãos, os discípulos, já estavam vendo eles como uma ameaça. Então era um momento de muita incerteza, de muita instabilidade. O que vai ser daqui para frente sem o mestre com a gente? Agora nós vamos estar sozinhos, o mestre já não está mais conosco. O que vai ser? E nós vamos focar o livro de Atos, a gente não vai compartilhar o livro de Atos todo, mas a gente vai compartilhar o que chama mais atenção em Atos. O que vocês acham assim que chama mais atenção em Atos? Podem falar. Que Atos vai contar várias coisas. O que chama mais atenção de vocês em Atos? A briga de Paulo, a descida... Atos 17, a descida do Espírito. Oi? Começo da igreja. Aquela parte que Saulo cai do cavalo é ótima, né? Mas o que a gente vai compartilhar hoje
e que é o marco para o início da igreja. É o marco para Paulo, é Atos 2, que é a descida do Espírito. Porque se não fosse a descida do Espírito, nada disso tinha acontecido. E é bem no início, né, que acontece. Atos 2. Então vamos abrir em Atos 2. Ao cumprir-se, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui se residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua e grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Então, estavam todos reunidos, imagina os discípulos reunidos, e várias pessoas de vários locais. Inclusive, estavam lá muitas pessoas que no momento onde Jesus fica do lado de Barrabás, essa multidão clama: queremos Barrabás, não queremos Jesus. E de repente, eles reunidos no Pentecostes, o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias que Jesus já tinha ressuscitado, estavam eles lá reunidos. E a primeira coisa que acontece, eles escutam um som. Não foi um vento, eles escutam um som como de um vento. Mas não foi um vento que entrou, eles escutam um som. Eles escutam o próprio som do céu, escutaram o som. A segunda coisa, pousaram sobre cada um deles línguas como de fogo. Na Bíblia de Estudo vai dizer que é como se pousasse mesmo na cabeça de cada um algo. E vai falar o fogo para simbolizar o Espírito Santo. Então pousaram sobre cada um o Espírito Santo, o fogo. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em novas línguas. Qual que é essa língua? Aqui vai falar que tinha pessoas de várias regiões. Eles começaram a falar em uma língua que todos estavam entendendo, e foi levantada uma só voz de exaltação a Deus, em unidade, em uma compreensão apenas, em uma só voz. Todos estavam compreendendo aquilo. E muitos ficavam assustados porque, aqui está escrito, eles são galileus. Os galileus tinham essa fama de serem mais pobres, incultos. Como assim? Você é galileu, fala português, daqui a pouco você fala inglês de uma hora para outra, e muito bem? É impossível. Foi
Pentecostes foi um milagre. Foi uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. E todos começaram a glorificar a Jesus. Começaram a glorificar a Deus em uma só voz. Vocês reparam que toda vez que aparece o Espírito Santo é para apontar a pessoa de Cristo. Quando Jesus estava sendo batizado, né? E a Bíblia vai falar: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Todas as vezes que há a simbologia do Espírito Santo, é para apontar a pessoa de Cristo e para falar: glorifiquem a Ele, a glória é dele, Ele deve ser glorificado. E aqui, o Espírito Santo desce e dá o entendimento e a língua unânime a todos, e todos começam a glorificar o nome de Jesus. Então, a descida do Espírito Santo não foi e não é somente para a pessoa ficar sentindo aquela coisa gostosa, ficar no chão, ficar sapateando, igual o nosso pastor falar, sapateando, relampeando, soltando fogo, né, Mário Kaiser? Não é isso. Isso pode ser uma consequência, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Nada mesmo. Tanto que algumas pessoas começaram a ver de longe e começaram a falar assim: aquelas pessoas ali estão embriagadas, elas estão loucas. E aí o que acontece? Pedro, ele começa a ver esse murmurinho e fala assim: epa, peraí, ninguém aqui está embriagado não. E aí ele começa a fazer o discurso dele. Então, no Pentecostes acontece algo muito precioso mesmo. É o encontro do espírito humano com o próprio Espírito de Deus. Pela primeira vez na história, o Espírito é derramado sobre a terra e encontra o espírito humano. E o Pentecostes, ele vai ter alguns sinais. Um deles foi um sinal que o evangelho seria expandido a todas as etnias, raças, nações e povos. Era um sinal assim: olha, vai ser expandido para todo mundo. Todo mundo vai compreender. Porque lá tinha pessoas de várias regiões, não só judeus. E naquele momento, onde há aquele entendimento do Evangelho e de Jesus a partir de todos, é um sinal. O Evangelho vai ser expandido. Não vai ser só para vocês, judeus. Ele vai ser expandido a todas as nações, a todos os povos e etnia. Outra característica que Pentecostes vai tratar, Pentecostes vai ser uma Torre de Babel invertida. Sabe em Gênesis 11, quando eles querem tocar a Deus com a própria força dos braços, e eles começam a construir Babel, a Torre de Babel? O que acontece ali? Deus envia juízo. Ele confunde a língua de todo mundo. Não, vocês vão dispersar. Não vai ficar todo mundo num lugar e querendo me tocar pelas próprias mãos, não. E aqui em Atos 2, é uma Torre de Babel invertida. Por quê? Não existe esforço humano, é Deus quem toca. Não existe falta de entendimento, de dispersão. É uma só voz, uma só unidade. Então, na Torre de Babel vai ser um juízo. Em Atos 2, vai ser o próprio Deus falando: olha, estou marcando vocês. Estou marcando cada um de vocês. E aí, Pedro, ele vai começar a falar. Logo Pedro,
aquele pescador inculto, deveria falar errado, muito errado. Né? Quem aqui já viu alguns estudos dos discípulos? Jesus não pegou aqueles que foram qualificados para andar com os mestres, que passou por todo aquele processo, né? Ah, você é qualificado. Eles foram desqualificados. E quem era desqualificado pegava o quê? A profissão do pai, a profissão da família. Então, Pedro era aquela pessoa impulsiva e aquele pescador. Então, Pedro, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: então se levantou Pedro com os 11, com ele 12, que já tinha escolhido Matias, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aí ele continua fazendo o discurso dele, e depois ele entra em Jesus e começa a falar. Inclusive, aquele Jesus nazareno que vocês crucificaram, ele era o Cristo. E aí imagina, Pedro cheio do Espírito, tinha acabado de receber o Espírito Santo e faz esse discurso. E o que vocês acham que aconteceu? Quando ele acabou de fazer esse discurso, para todas aquelas pessoas que estavam ali, quando ele terminou, ele virou e falou assim: bom, amém. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, por favor, e vem aqui na frente. Quem é que quer aceitar Jesus? Levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Maras quer aceitar, né? Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Há uma grande diferença quando o Espírito Santo está agindo e quando o Espírito Santo não está agindo. Quando ele está, quando ele não está. Quando ele está e a palavra dele é anunciada, não precisa falar assim: você quer aceitar Jesus? Aceita. Nossa, é tão bom viver com Jesus, é maravilhoso, é lindo. Vem aqui, por favor. Quem não levantou a mão? Por favor. Quando Pedro termina de falar, esses homens começam a olhar um para os outros desesperados, porque eles começam a ver a condição deles, eles começam a ver a condição de pecadores. Eles viram para Pedro e falam assim: Pedro, o que a gente faz? E agora? Agora que a gente conseguiu ver que Cristo é o Senhor, é o Messias, o que a gente precisa fazer? E Pedro fala assim: vocês só precisam se arrepender. Vocês só precisam se arrepender porque o Espírito Santo já foi derramado. Isso é o que acontece quando o Espírito Santo, ele age. Ninguém aqui na frente precisa convencer ninguém. Ninguém aqui na frente precisa forçar nada.
Quando o Espírito Santo, ele age, você consegue ver a sua condição de homem caído. E a única coisa que nos reserva é um pleno desespero de que Deus, eu preciso do Senhor. Eu consegui ver quem é Jesus, eu preciso dele. Eu consegui ver quem eu sou e quem é ele. Não precisamos implorar, não precisamos insistir. É o Espírito Santo que faz, não somos nós. Quando ele está agindo, é ele que faz. É impossível não nos render. Quando nós conseguimos ver quem ele é, não tem como a gente não nos render. Porque não sobra, não tem espaço para outra possibilidade, a não ser nos render. Se talvez ainda não nos rendemos a esse nível, a pergunta é: será que o Espírito de Deus veio já ao encontro do meu espírito humano? Se ele veio, algo com toda certeza aconteceu dentro de nós. Agora, por nossas próprias forças, do nosso jeito, da nossa maneira, com a força dos nossos braços, nós não vamos conseguir. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, só fala, e termina falando que ele foi crucificado e Deus fez Cristo o Senhor. Amém. 3.000 batizados. 3.000 pessoas batizadas. 3.000 pessoas assim, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. Precisamos desesperadamente do Senhor. É nesses momentos. É muito gostoso ver isso. É muito gostoso a gente ver o Espírito Santo agindo. Não precisa fazer força, não precisa fazer nada, não. Quando ele vem ao encontro de uma pessoa, ele vem. Não precisa de métodos, não precisa de fórmulas. Tem muitas igrejas que olham para o Pentecostes e acham assim: vai acontecer a mesma coisa, vou imitar. Vamos replicar o Pentecostes. O Pentecostes, ele não vai acontecer mais no sentido porque foi a descida do Espírito e ele já veio, ponto final. Mas a ação do Espírito ali pode acontecer, claro que pode. Mas não existe fórmula, não existem meios, não existe uma receita de bolo. Porque aquele dia nós cantamos assim e eu ajoelhei desse jeito, então vai acontecer. Pode acontecer com você lavando a sua vasilha, pode acontecer com você dirigindo o seu carro. Ele não tem hora, ele não tem regras. Ele não vem porque você está santo naquele dia. Ele não vem porque você está terminando a sua leitura bíblica. Ele simplesmente vai vir. Mas eles estavam esperando. Isso me marcou. Eles estavam aguardando a descida do Espírito. Eles estavam ansiosos. Jesus falou, ele nos prometeu que nos enviaria o Consolador. Nós estamos aguardando por isso. A pergunta é: quanto que nós ansiamos pela ação verdadeira dele no nosso espírito?
O quanto que nós desejamos e aguardamos isso diariamente. O quanto que nós ansiamos e buscamos isso. E aí, outra característica do Pentecostes é que a partir dali, o dom do Espírito Santo é derramado. E o dom do Espírito Santo faz isso. Faz um Pedro da vida que negou a Jesus morrer por ele. E ainda na hora da crucificação falar, não sou digno de morrer como meu mestre. Pode me virar de cabeça para baixo. Esse é o dom do Espírito. É só pelo dom do Espírito que uma pessoa faz isso. Quando a gente lê aqueles livros Heróis da Fé, quando eu leio e falo, não, peraí, o cara estava indo para ser queimado e está rindo, está glorificando a Deus. Isso é o dom do Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo que a pessoa faz isso. Não é por ela. Ninguém vai morrer assim, sorrindo. Alguém aqui já leu os Heróis da Fé, esses livros dos mártires? Você vai ver vários momentos, eles glorificando a Deus. Isso é dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo está lá em Atos 5, versículo 40. Atos 5, versículo 40, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-os que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso é o dom do Espírito Santo. Os apóstolos sendo açoitados por falar de Jesus, e quando eles eram liberados, eles saíam na rua, cantando, dançando e se alegrando, por se considerarem dignos de sofrer afrontas pelo nome. Isso é o dom do Espírito Santo. Isso é normal? Não é normal. Isso é o dom do Espírito Santo que foi derramado. Sabe outra coisa que Pentecostes vai dizer? Pentecostes, ele vai dizer assim: o próprio Deus concedendo a si mesmo a todas as pessoas. O próprio Deus descendo na pessoa do Espírito Santo e concedendo-se a todas as pessoas. Não só mais para alguns. O Deus que quer se compartilhar e que quer se relacionar com todas as pessoas. Pentecostes também vai falar sobre isso. Repetir Pentecostes, na minha opinião, é uma renovação desse batismo em nossas vidas. E o que esse batismo causou aqui? Arrependimento de mais de 3.000 pessoas. Repetir Pentecostes diariamente em nós é por meio do arrependimento diário. E arrependimento é uma coisa que é só o Espírito Santo pode fazer também. Não estou falando de remorso. O remorso é: eu peco agora, nossa, errei, fico triste, fico chateado, Deus me perdoa. Mas o arrependimento não. O arrependimento é algo mais profundo no seu espírito. Você olha e fala: não mais irei por esse caminho, não mais. Não só uma tristeza, errei, mas eu não consigo sentir o peso disso.
o arrependimento é uma ação do Espírito Santo também em nós. E aqui, quando o Espírito Santo desce, ele batiza com fogo. E é inevitável que tenha e que venha um arrependimento genuíno. Então, o batismo hoje, repetir Pentecostes em nossas vidas hoje, é ter um arrependimento diário nos nossos corações. E depois que eles se arrependeram, o que eles fizeram? Foram ser testemunhas de Cristo. Primeira coisa que acontece com Pedro, depois que ele fala e 3.000 pessoas são convertidas. Ele está andando, caminhando na cidade e a sombra dele começa a curar as pessoas. Ele estava muito cheio do Espírito Santo. Ele começa a ser testemunha de Cristo. O que é ser testemunha de Cristo? Ser testemunha de Cristo não é falar de Jesus. Não é ensinar sobre Jesus. Ser testemunha diz respeito de uma vida que engrandece e exalta o nome de Jesus. Diz respeito de uma pessoa que consegue ser identificada como aquela que exalta o nome de Jesus através da sua vida. Isso é ser uma testemunha de Cristo. E eles se tornaram testemunhas de Cristo. Então hoje, repetir Pentecostes é nos arrepender diariamente e nos tornarmos testemunhas dele. Pessoas que glorificam o nome dele. Que são identificadas em exaltar o nome do Senhor através da sua vida. E uma coisa que a gente costuma separar muito é assim, por exemplo, gente, a Mara está indo lá, para onde, Mara, que você vai? Uma viagem missionária. Ela vai estar indo para a Zâmbia. Vem cá, Mara, vamos orar por você. Vamos impor a mão sobre a sua cabeça, porque você está indo fazer uma missão especial, tá? Diferente. Pregar o Evangelho. Então vamos orar, porque amanhã eu vou estar no caixa do Banco Itaú, então, né? Vou estar no caixa do Banco Itaú. Você vai estar lá na Zâmbia pregando o Evangelho, você vai estar fazendo alguma coisa. Você precisa de um favor diferente do que eu, porque eu não sou importante. Eu vou estar lá atendendo as pessoas na Elmo, que elas vão precisar de sapato. Eu vou estar no crediário. Eu vou estar na faculdade dando aula. A Mara não. A Mara vai estar na Zâmbia pregando o Evangelho. Ela vai ser testemunha de Cristo lá. Eu não. Eu vou estar aqui. Eu vou estar, sei lá, onde vocês trabalham, enfim. Vou estar em todos. Não, mas o seu trabalho é missionário. O seu trabalho é de crente. Ser testemunha de Cristo não se limita a espaço geográfico. Não se limita à sua missão, não se limita ao como. Ser testemunha de Cristo é quando a gente está no ônibus e aparece o idoso e a gente dá o lugar para ele. Ser testemunha de Cristo é quando eu estou lá no caixa do Banco Itaú e eu vejo que a pessoa me deu troco a mais ou me deu alguma coisa a mais e eu devolvo. Ser testemunha de Cristo é na nossa vida diária, ser Cristo na vida diária para as pessoas. Ou vocês acham que a pessoa que vai no Banco Itaú, ela não precisa de Deus? A pessoa que vai na Elmo procurar um sapato, ela não precisa do Senhor. A pessoa que está ali na faculdade para ver uma aula, ela não precisa do Senhor. Ela precisa. Todos precisam. Ser testemunha de Cristo é você engrandecer o nome dele onde você estiver.
E você vai precisar desse dom do Espírito Santo, seja como missionário transcultural, seja como missionário dentro de uma agência de banco, sendo na sua casa, como você trata os seus filhos, como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai. Isso é ser uma testemunha de Cristo. Não podemos mais separar essas coisas. Ninguém é mais especial. O pastor não é mais especial, ele não faz a obra de Deus. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Rebeca, você fez seminário de missões, né? Eu falei: fiz. E para onde você foi? Eu falei assim: eu estou. Eu falei: você está onde? Eu falei assim: eu estou no campo do social. Mas onde? Em Belo Horizonte. Ô, irmã, fique em paz, Deus ainda vai te levar para as nações. Eu falei: não, mas você não está entendendo. O meu campo hoje é esse. Aí ela não entendia de jeito nenhum, eu desisti. Aí eu: amei, irmã, se Deus me permitir, eu vou viajar um dia. Mas na nossa vida diária, que muitas vezes a gente acha que não é importante, que não é especial, né? É amanhã, né, Paulo? Sei lá, trabalhando. Porque onde tem pessoas, tem uma missão. Se existe pessoas, existe uma missão. Porque qual é a missão de Deus? Alcançar pessoas com o seu amor. Então, a descida do Espírito Santo, ela vai dizer da descida do amor. Quando ele vem, o amor dele, ele sai, é como se o amor dele nos rasgasse. Porque o amor, ele tem o poder de curar muitas coisas, todas as coisas. Então, é a descida do próprio amor, trazendo cura, arrependimento e falando: sede as minhas testemunhas, vão ser minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele está, como eu falei, na cordialidade, nos atendimentos, nas inovações. Ou você acha que hoje nós temos, por exemplo, vamos falar dos avanços aí. Nós temos, antigamente a gente não tinha quimioterapia, por exemplo. Antigamente a gente não tinha a cesariana, muitas mulheres morriam. Antigamente nós não tínhamos a compreensão que temos hoje da subjetividade humana através da psicologia. Eu vejo essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu não vejo que Einstein, que Freud, que tantos outros foram gênios por si só. Eu creio que o Espírito Santo, ele age em nós, porque ele foi derramado. E ele nos traz a compreensão. Ele nos traz entendimentos. Ele nos traz avanços, inovações, em todas as áreas. Na medicina, na arte, na educação, em todas as áreas. Porque onde você estiver e for uma testemunha, aquilo há o quê? Um desenvolvimento das suas habilidades. Vocês já leram Êxodo, quando os artistas, eles estavam trabalhando lá para fazer a arca, todos os utensílios, e o Espírito de Deus trouxe habilidade como artistas, e eles começaram a fazer coisas que antes nunca ninguém tinha visto igual, de tanta perfeição, de tanta habilidade. Então, eu compreendo isso como o poder do próprio Espírito Santo também. E como igreja,
do que precisamos hoje. O Espírito Santo, ele vai falar de poder, né? Eu acho que como igreja o que falta hoje é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas mensagens, nas nossas atitudes. Falta poder dele. Precisamos do Pai curando as nossas mazelas. Precisamos desse derramamento do amor do próprio Deus. E precisamos de buscar por poder. Poder do Espírito Santo em nossas vidas. Poder do Espírito Santo quando nos reunimos. Sabe, você vir com aquela expectativa assim: Espírito Santo, faça hoje, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, faça. E nem sempre vai ser algo visível, ok? O Espírito Santo vai fazer em muitos corações, mas nem sempre vai ser algo que você vai ver. Porque nem sempre a descida do Espírito Santo vai vir com isso. E rolar no chão e babar. Mas a nossa expectativa de que vem Espírito Santo, vem hoje, vem no meu coração, porque eu não consigo, eu não dou conta, então vem trazer cura, vem me levar ao arrependimento, vem trazer esse poder que eu estou precisando. Esse é o escândalo do Evangelho. O Deus que não aceita ser tocado por mãos humanas, vem tocar obstinadamente aqueles que eram alvo do seu amor. O próprio Deus vem tocar obstinadamente com as suas próprias mãos. Desce com as suas próprias mãos sobre nós. Quando eu terminei de estudar, o que meu coração começou a clamar, falou: Espírito Santo, eu quero isso. Sabe quando você começa a analisar e falar assim: sem o Senhor é tudo sem graça. Sem o Senhor é tudo muito pesado. Sem o Senhor não dá. Preciso desse poder, preciso da sua ação. Eu preciso ouvir esse som. A primeira coisa que eles ouviram foi um som. Eu quero ouvir esse som do céu. E para eu ouvir esse som do céu, muitas vezes eu tenho que desligar os ruídos da minha vida. O som do céu está lá. Só que a minha vida está com tanto barulho que eu não escuto mais. Então, quando eu terminei, eu falei assim: Deus, para tudo, eu preciso ouvir o som do céu. Eu preciso ouvir esse som. Porque se eu não ouvir esse som diariamente, o que vale a vida? Esses dias eu estava conversando com a Roberta sobre a rotina. Todo dia pegar o carro e ir para o trabalho, o mesmo caminho, a mesma coisa. Eu estava assim: Deus, é tudo a mesma coisa? É só isso? Ele falou assim: há uma diferença quando você faz essa mesma coisa a partir de você e quando você faz essa mesma coisa com o entendimento que eu estou com você. E eu falei assim: eu não quero mais fazer nada a partir de mim. É muito sem graça, é muito vazio. Amanhã eu morro e acabou. Eu preciso ouvir o som todos os dias. Eu preciso experimentar dessa descida do meu coração, desse amor, desse arrependimento, desse poder que me leva a me render a Ele todos os dias, que me leva a querer ser uma cristã diferente todos os dias, que me leva a olhar para as pessoas de forma diferenciada todos os dias. Se eu não tiver isso, eu sou oca. Como Jesus fala, é um galho que foi cortado
abençoado, que caiu e que secou e que está seco. Então, quando eu terminei de estudar, eu fiquei igual aqueles homens. Eu falei: Jesus, o que eu faço? Eu preciso tanto do Senhor. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente não se cai que nós precisamos muito dele. E vivemos os nossos dias como se eu estivesse vivendo e vem comigo, Jesus, vamos viver junto. Que meu dia é muito corrido. Não, isso é muito pouco. Não foi para isso que ele nos criou. Não foi para isso. É o contrário. É eu. E aí, Senhor, vamos lá? Quero seguir os seus passos. Eu quero o teu Espírito. E nós vamos cantar uma música que é uma oração de Atos 2. A música chama Atos 2. Você vai se imaginar naquele momento. Imagina que você está lá com eles. E começa a ter essa expectativa. Começa a clamar e ore ao Senhor essa música. Enche este